Roma teve 7 reis, terminando com Lúcio Tarquino Soberbo. Daí por diante surge a República, que consistia na eleição de 2 cônsules e 2 pretores. Os pretores atuavam na justiça, poder judiciário, e os 2 cônsules na administração pública, no executivo. O cargo consistia em 1 ano de poder. Quem elegia esses 2 cônsules e os 2 pretores eram blocos da Assembleia do Povo, mas do povo plebeu não, do povo da elite, dos patrícios. Então esse bloco consistia nos militares e nos produtores de grãos, comerciantes, autocomerciantes, nos cidadãos romanos. Havia também blocos dos plebeus, que atuavam para outras finalidades. Nesse quadro, nasceu no ano 100 Caio Júlio César, filho de Caio Júlio César. Pois é, no ano 92 a.C., Caio Júlio César, pai, foi eleito a cônsul romano. E Caio Júlio César, filho, era, portanto, filho de um cônsul romano. Quando Caio Júlio César, filho, estava com 16 anos de idade, Caio Júlio César, pai, faleceu. Caio Júlio César, filho, teve que assumir a manutenção da casa, da família em si. Só que ele era sobrinho do general Caio Mário. O general Caio Mário era irmão da sua mãe, Aurélia. Nisso houve um acesso ao trabalho com mais facilidade. Com 16 anos de idade, ele conseguiu trabalhar com o apoio do seu tio, Caio Mário. Caio Mário, o tio de Júlio César, tinha um rival no governo de Roma, que era um outro general chamado Lúcio Cornélio Sulla. Era o concorrente de Caio Mário, porque um general também podia ser um cônsul. E eles se candidatavam a cargo público. O cônsul, nós sabemos, se trata do Poder Executivo por 1 ano. E nessa disputa, o Sulla tentava prevalecer e destruir a situação do Caio Mário. Então houve uma guerra entre eles, uma guerra civil, e aconteceu que Caio Mário, o tio de Júlio César, morreu. Júlio César teve que se evadir, foi morar fora da cidade, no meio da roça, no meio do mato, e depois foi para a Anatólia. Passou um período na Anatólia. Quando Sulla faleceu, ele retorna a Roma e ali nós já conhecemos a história que ele entra para cargo público, é eleito a cônsul, é eleito também ao poder judiciário, depois ele se torna governador lá da Espanha. Mas houve um período em que o Senado prevalecia, prejudicava as suas ações. Então ele resolveu criar uma situação estratégica, fundando o primeiro triunvirato, Triunvirato 3, entre ele, que é na qualidade de um político cônsul, com mais o general Pompeu, que era genro dele. Pompeu era casado com Júlia, filha de Júlio César, e com mais Trácio, que era um homem rico. Os 3 se uniram e se tornaram combatentes. Pompeu combatia de um lado, Tárcio foi combater na Síria e na Pérsia e acabou morrendo. Aí o triunvirato deixou de existir. Depois ele teve, por questões de inimigos políticos, o seu tempo encerrado, recebeu um ultimato de que não poderia voltar mais a Roma como general, não, e sim como cidadão comum,
Como cidadão comum, estavam lá em Roma os adversários e ele temeu ser traído, ser preso, sofrer consequências da oposição. Então ele retornou a Roma como general mesmo com as suas tropas. Aí foi configurada, ao atravessar o rio que fazia divisa com Roma, com a Gália, ele considerou um invasor, portanto, ele declarou-se entrar numa guerra civil contra os próprios soldados de quem estava no poder em Roma, e ele combateu, entrou, lutou, empreendeu uma guerra civil, venceu, e Pompeu, que estava do lado da oposição, que outrora havia sido amigo dele, havia sido até genro dele, traidor, né? Então Pompeu teve que fugir para muito longe, e aí ele se tornou soberano em Roma como ditador, e os senhores conhecem a história. Ele teve que escolher alguma coisa para ele ser. Ele escolheu para ser cônsul outra vez, ser do executivo outra vez. Só que ele teria que fazer uma apresentação no Senado. Quando ele foi fazer essa apresentação no Senado, ele foi cercado de uma facada, e ali Caio Júlio César, encerrou a sua vida e toda a sua trajetória na vida dos viventes. Só que ele deixou no poder um outro filho adotivo dele. Otaviano, ele resolveu vingar a morte do seu pai, que na realidade ele era filho adotivo de Júlio César, porém havia um vínculo familiar que consistia em sobrinho-neto de Júlio César. Ele era sobrinho-neto de Júlio César e adotado como filho. Ele resolveu vingar contra os 3 principais agressores que promoveram o assassinato de Júlio César. Marco Junius Brutus era filho adotivo de Júlio César. Caio Cássio, o elemento chamado Londino. Então, ele empreendeu guerra contra esses 3 e seus exércitos. Foi formado o segundo triunvirato. No caso, o Otaviano, conhecido como Augusto. No caso de Marco Antônio, um grande e famoso general, e um outro general chamado Lépido. Só que esse triunvirato foi dissolvido por causa da demanda de Marco Antônio contra Otávio Augusto, naquela batalha que Marco Antônio ficou do lado de Cleópatra, e Lépido também foi banido do poder e ficou aí o poder absoluto para Otaviano Augusto, que recebeu o título de Augusto, que reinou de 27 a.C. como rei imperador até 14 depois de Cristo. Tibério Júlio César foi o segundo imperador romano e era o enteado de Otaviano Augusto. Ele era general do exército romano e reinou de 14 depois de Cristo até 37 depois de Cristo. Caio Júlio César Augusto Germânico. Calígula foi o terceiro imperador romano. Reinou de 37 a 41. Foi muito cruel, muito maldoso, irônico, excêntrico, covarde. O quarto imperador foi Cláudio. Ele traz o nome do seu pai, traz o nome de seu avô e traz até o nome de Júlio César, que é da linhagem de Júlio César. Cláudio
Ele era irmão de Germânico. Germânico foi o pai de Calígula. Então Cláudio era tio de Calígula, o terceiro imperador. Cláudio, quarto imperador, ele era doente, ele tinha alguma deficiência física. Tinha alguma deficiência física que eu não sei explicar, né? E ele casou-se com Agripina, e Agripina era a mãe de Nero. Então, depois de Cláudio, vem Nero. Quando Cláudio morreu, Nero era adolescente, cerca de 16, 17 anos. Há registro na história de que Agripina envenenou Cláudio para poder o filho dela assumir, e acabou ela querendo mandar no império, quer dizer, tirando a autoridade do seu filho, que era o imperador. Acabou Nero tentando forjar uma coisa para matar a própria mãe, quer dizer, deixou um furo lá no barco para ela morrer afogada. Ela conseguiu superar, sobreviver, e ele mandou os guardas matarem a sua própria mãe. Depois, ele era excêntrico, quis acabar com a favela de Roma, que estava às portas dele, na frente do palácio dele. Então ele tocou fogo em Roma. O que é favela em Roma? É maneira de falar. Favela é uma planta, uma maneira do brasileiro entender. Favela é um aglomerado desorganizado. Então havia esse aglomerado desorganizado, através de casas de tábua, tudo na frente do palácio. Mandou tocar fogo em tudo, e uma vez ele descoberto como autor ou coautor, né, ele mandou, né, alguém fazer o incêndio. Quer dizer, temendo ele represália, o povo virar contra ele, ele acusou os cristãos. Mas acabou ele sendo punido e teve que fugir, e depois suicidou-se por conta das suas crueldades. Encerrando com Nero a primeira dinastia romana da família Júlio César e da família da Cláudia, Claudiana, que vem por aí essa descendência. Depois partiu para Vespasiano, que já era um militar. Vespasiano, todos eram militares. O Germânico, pai de Calígula, era um general. E havia sempre na família um general, né? No caso dos imperadores. Júlio César foi general, foi tribuno, tribuno militar e tribuno. Havia tribuno dos plebeus, porque existiam as classes sociais, que eram os patrícios e os plebeus. Os patrícios eram os donos de terra, donos de sítios, de fazenda, que produzia grãos, que era a base da economia romana, agrícola. E os plebeus eram os trabalhadores, eram os dependentes de auxílio de alguém, o diarista, o trabalhador braçal, transportador de grãos, o cara da enxada, da foice, é isso aí. O imperador Nero, ele suicidou-se no ano 68. E o império ficou em demanda entre três generais: Galba, Otão e Vitélio. Eles mataram uns aos outros, até que
todo o povo, o Senado, tudo que existia ali em Roma, os políticos, aclamaram o general Vespasiano a imperador, cumprindo uma profecia de José, filho de Matatias, que era um comandante do exército galileu, se entregou a Vespasiano, saudando-o como imperador ave César, e ele ficou surpreso com aquela saudação, e ao chegar em Roma, ele foi aclamado imperador. Daí ele pegou o cara que ele havia prendido, que era o comandante do exército galileu, José, filho de Matatia, e colocou em sua família, adotando-o, e se tornou intérprete do exército de Vespasiano e intérprete do Império de Vespasiano. Daí ele prosseguiu na sua caminhada com o sucessor de Vespasiano, que foi Tito, o general Tito, que tornou-se imperador romano também. Foi o responsável pela destruição, pela tomada de Jerusalém e destruição de tudo no ano 70. Depois de Tito, vem o irmão de Tito, filho de Vespasiano, o Domiciano. Essa é a história e encerra aí a história dos apóstolos, a era apostólica, conhecida e reconhecida na Bíblia, na história do Evangelho de Cristo, são os imperadores da era apostólica. Os que prosseguem ao Império Romano são os imperadores da história eclesiástica, que teve o seu fundamento e a existência, a formalização da Igreja organizada em Constantino a partir de 312. O imperador Domiciano assumiu o império logo a partir da morte do seu irmão Tito. Ele reinou de 81 até 96, quando ele também morreu. Essa dinastia partiu de Vespasiano até Domiciano, foi chamada de dinastia dos Flávios, Flavianas, porque Vespasiano colocou o nome no historiador Flavius Jósefo. Flávio Joséfo vem de Flávios de Vespasiano, né? Flávio Jósefo, é tudo uma nomenclatura romana. Nós conhecemos o historiador Flávio Jósefo, que é José, filho de Matatias, que foi um ex-general galileu, um ex-comandante galileu, se é que podemos chamar exército galileu, né? Mas era comandante dessa tropa da Galiléia. Então, encerrou aí com Domiciano a dinastia Flaviana, né? Que deu origem ao nome Flávio Jósefo Historiador. E a seguir vem a dinastia Antonina, que entra pela brecha adentro, e nós temos aí a criação da Igreja Organização a partir de 312 com Constantino.